Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Ixi, acho que foi a janta de ontem, o pessoal tá meio desanimado aí, deu o calor de hoje, né? Tudo bem, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais um dia para aprender um pouco da palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui. Eu quero imensamente agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque milagres acontecem, né, irmãos? A gente que caminha pela fé aí. Eu acho que foi o profeta Samuel que ontem deu uma cutucada. Eu entendi, na realidade. Ele não quis menosprezar, ele quis dar uma cutucada de leve nas outras pessoas, né? E surgiu o efeito, ó. Para você que está nos acompanhando pela live, seja muito... Espero, né? Que tem alguém assistindo. Vai ficar registrado, pelo menos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos brincando aqui, porque nosso irmão Jonatas, ó... Falar para vocês, meu irmão Gonçalo. Ele veio aqui só para ouvir a sua explicação sobre a sabedoria hoje, ó. Olha que coisa boa. E também o Gessé, né, irmãos, ó. Vou falar para você, viu, Mar? Os alicerces aqui tá criando raiz agora e tá vindo novos frutos aí, ó. Deus é pai, não é padrasto, né? Glória a Deus. E o Samuel foi o primeiro a chegar. Primeiro a chegar. 9h36. Ô, louco, meu. Ó, eu vou falar. Irmão, vocês que estão. Acho que só o Rico que tá solteiro agora, né? Recomendo que case, irmão. Faça esse favor. Porque olha, tá surgindo fruto, né, pastor? Que com o casamento não faz, né? Coisa boa, né? Oh, Deus tremendo, aleluia. Irmãos, brincadeiras à parte, para aqueles que estão. Para quem já está acompanhando, só segura um minutinho que eu vou explicar para os alunos novos aqui. Eu não sei se domingo que vem eles vão estar, mas em nome de Jesus eu creio que eles estarão. Assim eu creio, né? Tem que ser perseverante. Nós estamos estudando a carta de Gênesis, tá, irmãos? Nós estávamos falando sobre Abraão ainda, né? Vamos entrar em Abraão. Só que graças a Deus o Fê, como fica na parte superior, ele deu uma luz aqui, porque eu parei em Gênesis 12 a respeito de Abraão como o Senhor, pai de todas as nações. No plural, não em uma nação só, tá? Em todas. E aí nós começamos a falar a respeito de um outro ramo de pensamento que chama os dispensacionalistas. E aí eu entrei na teoria ali de Derby, que foi o rapaz que deu estopim para essa visão, né? Ali no liberalismo, no auge ali do século XVIII, do século XIX, onde a mente do ser humano ela começa a borbulhar e o homem agora já é o centro da atenção e não a palavra. Porque até antes do liberalismo, eu costumei falar para os irmãos que era daqui para cá. Nós tínhamos essa visão da Bíblia para o coração. Então, o que a Bíblia falava, nós acreditávamos. E onde ela parava, nós parávamos também. Após o liberalismo, a mudança trocou de sentido. Então, agora é segundo a concepção do homem para a Bíblia. Então, o que o homem pensa, qual é a razão, por qual motivo que eu estou aqui. Então, inverteu a visão. Agora é daqui para cá e não daqui para cá. Por isso que a reforma protestante ela tem um lema muito interessante, que ela fala assim, igreja reformada sempre reformando. O que é reformando? É para o futuro? Não, para o passado. Nós lembrarmos das nossas origens do passado e ver o tanto que ela é significante para nós. E aí surgiu esse assunto, aí o Fê falou, Rafa, acho que o pessoal ainda não tem nem noção do que significa essas coisas, né? E aí foi quando ele me colocou aqui para o planeta Terra, porque eu já estava bem longe já. E aí o que aconteceu? Através deste versículo, em ti serão benditas todas as nações, que sai esse nicho desse dispensacionalismo, entendeu? Dessa ideia que tem que facetar as coisas. E aí o que acontece? Nós paramos e eu fui mostrar para os irmãos a visão escatológica da onde surgiu todas essas coisas. Entendeu? Desse estopim. Mas antes de tudo isso, para vocês que está primeira vez, mas eu já vou dar a multa para a próxima. Todo domingo, um irmão tem que trazer alguma mensagem sobre a sabedoria, tá? Aí a nossa irmã Marília falou, a nossa irmã Suzana falou, a nossa irmã Ivete falou, e hoje, graças a Deus, é a vez da nossa irmã Gonçalo. E assim, não é nada muito, é só realmente para, sabe? E aí domingo que vem, nós vamos, até o final da aula a gente deixa na dispensação. Eu vou pôr, não sei se eu vou pôr o jogo, porque vamos ver como vai ser a aula hoje, né? Aí tá bom, né? Aí tá bom. O Gessé tá fingindo que tá lendo ali, mas tá pensando na Fórmula 1 lá, ó. Mas aí a palavra tá com a nossa irmã Gonçala.
E ela vai trazer alguma coisa sobre a sabedoria para nós, porque a Bíblia está recheada desses versículos. Tá com quem? O microfone? Já tá com ela? Irmã, você tá com a palavra, fica à vontade, viu? Som. Eu vou falar, gente, pelo amor de Deus, eu estou muito nervosa, mas o que Deus tocou no meu coração, que eu procurei aqui, foi sobre o rei Salomão, que ele julga sobre duas mulheres, que essas duas mulheres tiveram 2 filhos. E elas moravam juntas. A Bíblia revela que elas eram prostitutas, né? E moravam as duas na mesma casa, tiveram os filhos, né? E numa certa noite, o filho de uma morreu, uma deitou sobre ele e morreu o bebê. Aí aquela que o bebê morreu, enquanto a outra estava dormindo com o seu filho, ela foi lá e trocou os bebês. Deixou o morto com a outra e ficou com o vivo. E aí quando a outra acordou, que viu que ia amamentar o seu filho, viu que o bebê estava morto. E aí aí começaram as duas a debater que o filho de um era de uma e o filho da outra era de outro. E aí ficaram naquela situação falando. Aí levaram esse caso para o rei Salomão julgar essa causa dessas duas mulheres. E aí as duas mulheres levam esse bebê, uma leva, né? Aqui não era a mãe, estava com o bebê. E começa a falar, e ele fala assim, aí ele escuta elas falando, sempre a mesma coisa, que o bebê é de um, a outra fala que o bebê é da outra. Só que aí ele fala assim, traz uma espada. E aí ele fala assim, corta esse bebê no meio, dá uma parte para cada uma delas. E aí uma fala assim, não, Senhor, não, dê o bebê a ela, eu prefiro que ele esteja vivo. E aí eu vou ler, irmãos, eu estava lendo Reis, 1 Reis, capítulo 3, e versículo do 16 ao 28. Só que eu vou ler só o 28, onde o rei Salomão, perdão, onde o rei Salomão decide a causa delas. E todo o israelita ouviu a sentença que dera o rei, e temeram ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus, para fazer justiça. Então, uma sabedoria muito boa, né? Ele, lógico que não ia partir o bebê, mas foi uma maneira de saber que a mãe mesmo, verdadeira, jamais vai permitir que parta seu filho no meio, que mate, mas que deixe ele vivo, mesmo que vá ficar com outra pessoa, mas que ele fique vivo. Então, me perdoe os irmãos, o que eu consegui foi isso. Parabéns, irmã. Glória a Deus. Muito bom. Parabéns mesmo. Essa foi a prova de fogo de Salomão, né? A primeira prova de fogo dele, né? Que nós estávamos até falando da rainha de Sabá, né? Que ela vai até lá para descobrir, né? Se Salomão era tudo isso mesmo, né? E de repente ela fala, não, verdadeiramente esse homem, ele retém a sabedoria, né? E isso é interessante, irmãos. É muito bom nós falarmos a respeito de Salomão, porque foi o que eu falei para os irmãos, ele já era rico, né? O pai dele era rei, então ele já tinha riqueza. Davi conquistou muitas coisas, irmãos, muitas. Inclusive a união, né, das tribos, que por isso que o povo judeu gosta muito de Davi, né? Porque Davi, ele tem esse poder de estruturar as coisas. E Salomão vai no mesmo embalo do pai, só que quando Deus aparece a ele, pergunta, né, pede o que queres, né? Tudo que você... Fico imaginando o que Deus fala isso para nós hoje, né? O que queres, né? Rapaz... E aí o que aconteceu? Ele pede a sabedoria, porque sem a sabedoria ele não conseguiria administrar, né, todo o arcabouço do pai. Pode falar, pastor. É interessante que a sabedoria de Salomão, hoje, para saber de quem é o filho, tem DNA, né? E naquela época o DNA era com a espada. Quando apresentaram a espada, apareceu a verdadeira mãe logo, né? É muito interessante, Carmen Gonçala. Parabéns, pastor. Carmen Gonçala falou a verdade. Uma mãe verdadeira, jamais ela vai deixar que parta seu filho ao meio, né? E o versículo deixa bem claro, ele fala mesmo, prefiro que ela fique mais com ele vivo do que partir meu filho ao meio, né? E Salomão fala, verdadeiramente essa é a mãe, né? Vocês estão vendo? É interessante. Irmãos, deixa eu te perguntar, vocês sabem onde nós paramos aqui
Na folhinha? E aí? Aí a tia Néia ó, já soltou na lata. A preocupação com os fins do tempo, né? Mas eu quero deixar o versículo chave para os irmãos, que é aquele versículo que nós lemos em Eclesiastes 3, 11. A versão aqui, Jô e Gessé, graças a Deus a gente vai comparando as versões no meio da aula, entendeu? Então, por exemplo, tem a Almeida, tem a NAA, tem a Corrigida, aí tem a NVI, entendeu? Então, assim, aí nós vamos vendo se bate o texto certinho, tá? Se todo mundo está na mesma concordância. E o texto da Má, ele ficou um pouco mais interessante de entender, né? Que, por favor, Má, você está com o microfone aí? É NVI. Isso, Eclesiastes 3:11. 3 e 11, né? Olha aí que interessante, né? Deus colocou no ser humano o anseio pela eternidade, né? Na minha Bíblia fala assim, ele já colocou a eternidade no coração do homem, né? E deixa eu perguntar para os irmãos, rapidamente, para que Deus colocou essa eternidade no coração do homem? Vocês lembram? Por quê? Mas é legal que se funilou, né? Assim, as mesmas respostas feitas no mesmo sentido, né? Irmãos, Deus colocou essa eternidade no nosso coração justamente para nós nos preocuparmos, em principal, sobre a vinda de Cristo. Porque se o homem não pensasse no amanhã, com a eternidade, dificilmente nós acreditaríamos hoje na promessa de Cristo. Porque esse anseio pela eternidade, para aquelas pessoas, por exemplo, que não têm medo da vinda de Cristo, surge certo receio, pensando no futuro. Outros, mesmo pensando no futuro, falam, Senhor, volte, volte. Porque isso é o que nós temos, esse anseio pela eternidade, de sempre querer o amanhã e o depois do amanhã, foi o que nós estávamos lendo, né? Por exemplo, assim, lembra que eu até brinquei, por que nós estudamos, gastamos um tempo na escola, depois gastamos um tempo na universidade, depois gastamos tempo fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, porque nós ansiamos sempre algo no futuro. E é interessante isso, irmãos, que eu estava estudando depois, né, de todas as coisas, e fiquei vendo o logotipo da época de cartão de crédito. E é interessante, irmãos, por incrível que pareça, o marketing usa isso. Porque ele sempre vai te mostrar algo que você tem, mas você precisa de um melhor. Então o ser humano, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, ele sempre vai almejar o futuro, o melhor, sempre. Eu tenho uma TV, por exemplo, de 40 polegadas, um exemplo. A televisão mostra, você não precisa mais de uma de 40, você agora tem que ter uma de 70, porque o ambiente vai ser maior. O homem, por ter esse sentido escatológico de sempre querer o mais, ele acaba comprando. E é muito interessante essa jogada de marketing, eu não estudo marketing, nem entendo, mas estudando um pouco, essa jogada que a filosofia pega desse ser escatológico, que é pensar nas coisas sempre e nunca estar satisfeito com o que tem, que faz essa locomotiva andar, principalmente de cartão de crédito. Porque você vai usando por uma coisa que na realidade você não precisa, né? Mas o poder do consumismo, esse anseio por ter mais, faz com que, vamos dizer, esse mundo circule, né? Entendeu? Então, aí eu falei assim, e isso se transformou numa coisa chamada escatologia, né? Isso, que na teologia nós chamamos de escatologia. Os irmãos querem me falar o que significa a palavra escatologia? Aí, ó, tá vendo? Tem uma voz lá que está lendo a folhinha, ó. O estudo dos fins dos tempos, irmãos. Escatos, né, que é a palavra que se deriva do grego. Escatos, que é final, né, o fim de alguma coisa, ou término de alguma coisa. E logia, que é o estudo. Lembra que eu até falei para os irmãos? Tem biologia, teologia, psicologia, tudo que existia no final é por causa do estudo, né? Então vem este anseio por isso. Só que é interessante, irmãos, porque nós vamos entender qual que seria essa preocupação do final dos tempos, né? Por que o homem, ele é tão assim, que essa sede, sabe? Essa vontade de ver todas essas coisas. E aí nós estamos aqui na folhinha, os irmãos acompanham, acho que é bem na primeira ainda, está assim, ó. A preocupação com os fins dos tempos. Certo? Está todo mundo acompanhando aí? Segunda folha, obrigado, Fê.
Os irmãos, deixa eu perguntar, aqueles que fizeram algum versículo que vai ajudar na aula, vamos tocar o barco, né? Vamos lá, então vamos lá. Ó, tá assim, ó, a preocupação com os fins dos tempos, certo? Os discípulos de Jesus, certa vez, fizeram a seguinte indagação ao mestre: dizei-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O que é isso, irmãos? Nós vamos ler, né? Mas Jesus estava ali no monte já, falando o que ia acontecer, falando do templo, certo? Ele vai explicar, nós vamos ler tudo isso daí depois certinho. E os discípulos ali, por ter essa eternidade, esse escatom dentro do coração dele, eles perguntam: Senhor, então nos avise, quando que vai acontecer essas coisas? Por quê, irmãos? Porque, lembra, eu brinquei, eu falei assim, se Jesus voltasse numa terça-feira, às 8 horas da noite, eu acho que o pastor nunca ia ver tanta pessoa no culto de oração que nem nesse dia. Porque o ser humano, irmãos, ele precisa disso, porque Jesus ele deixa uma sacada muito interessante. Porque ele fala assim, ó, ele associa a vinda dele como se fosse o ladrão. Lembra que ele fala assim, o ladrão não avisa quando ele vai roubar a casa. A minha vinda vai ser igualzinha. Vai ser no abrir e fechar de olhos, né? Assim, ó, pum, aconteceu. Vigiai e orai. Sempre ele fala isso, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai. Porque nós temos que estar sempre atento com isso. Sempre, irmãos, é algo que tem que ter, desde quando nós acordamos até o final da tarde. Nós temos que estar sempre nessa sintonia com o Senhor, almejando, vamos assim dizer, né, que Ele volte. Entendeu? Então os discípulos ficam preocupados e eles falam assim: mestre, dizem-nos quando que vai acontecer essas coisas. Está lá em Mateus, irmãos, 24:3. Mateus 24:3. Quem encontrou aí, por favor, fiquem à vontade. Alguém quer ler? Achou? Pode ler, irmão, por favor. Isso. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Olha que interessante. Quando os irmãos sabem, né, quem são aqueles discípulos mais chegados de Jesus, né? Sim. Sabem? Aí, ó. Tem até a musiquinha, né? Pedro, Tiago e João. Mas a Samuca lembrou da musiquinha. É interessante, irmãos. Depois, não aqui, os irmãos entenderem um pouco sobre esses três, tá? E o jeito que a mamãezinha deles, principalmente de um, ela quer, né? Ô, Senhor, chegar lá, ó. Coloca uma cadeirinha ali do lado, ali, né? Para que esse aqui fique aqui do lado do Senhor. É bom, irmãos, assim, para saber. E João é sem palavras, é só ler o Evangelho de João que nós vamos entender a sintonia que ele tinha com o Mestre, né? De próximo, né? Foi o único discípulo que descansou, né? Nos peitos de Jesus, né? E foi o único discípulo de todos, irmãos, segundo a história, que morreu de morte natural, tá? Ele não morreu martirizado, embora foi lançado lá naquele tacho, foi lançado na ilha de Patmos lá, cheio, mas morreu de velhice. E é interessante também os irmãos depois se quiserem estudar, mas não é esse o intuito da aula. O intuito da aula daqui é a gente ver o circo pegar fogo na escatologia, irmãos. É onde vai destruir tudo. Então eles falam isso, né? Aí está escrito assim na folha, ó. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois é este o assunto que chama a atenção. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro fala sobre os escarnecedores, que dizem: onde está a promessa da sua vinda? Infelizmente, hoje muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá. Estão entendendo? No primeiro século, irmãos, todos estavam ansiosos ainda. Já no segundo século, o povo já não estava tão assim. Por causa que os 3 primeiros séculos da Bíblia, irmãos, após a morte de Cristo, até antes de Constantino, foi os momentos mais terríveis que os nossos irmãos viveram. De toda a história, irmãos. Porque você seguir a Cristo, o Fê sempre fala na pregação dele, era um chamado para a morte. Automaticamente você era convidado a morrer, essa era a verdade.
mas a recompensa vem do céu. E esses irmãos tinham esse anseio tão forte que eles se entregavam por Cristo, irmãos. O primeiro, segundo, terceiro século foi onde a igreja do Senhor ela mais cresceu, sabe? Onde ela mais se expandiu. Embora tinha muita dificuldade, mas onde a igreja mais se fortalecia. Lembra que eu falei que o Justiliano fala, né? O sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Quanto mais crente morria, mais o evangelho crescia. E é assim, irmãos, não no Brasil, mas em muitos lugares do mundo ainda é assim, até os dias de hoje, Somália e por aí vai. Então, os irmãos, por favor, aquele que está com a Bíblia, né? Nós vamos ler bastante a Bíblia, eu falei da aula passada. 2 Pedro 3 e 4, irmãos. Quem achou aí, por favor, fica à vontade. Já abriu, Samuca? Olha lá. Ó. Fala que teu servo ouve, irmão. A paz. Brincadeira. 2 Pedro 3 e 4, né? Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. NVI, tá? Desde o quê? Vamos lá, lê de novo, Samuca. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores. Aí, que legal, peraí. É interessante porque Pedro estava no sermão com Cristo ali, não estava? Ele é um dos que perguntam: Senhor, quando adivinha essas coisas, né? E aí ele escreve na carta pastoral dele falando o quê? Presta atenção. No final dos tempos haverá o quê? Surgirão escarnecedores. Opa, escarnecedores, aquelas pessoas que escarnecem a palavra, que menosprezam, que falam, não, isso não vai acontecer, isso aí é conto. A gente está ouvindo isso faz tempo. Continua, irmão. Zombando e seguindo suas próprias paixões. Olha que interessante, zombando e seguindo o quê? Suas próprias paixões. Olha que interessante, irmãos. Faz uma analogia, uma comparação do que nós estamos vivendo hoje. Começa a raciocinar. Fala assim, peraí. Já está surgindo muitos falsos profetas. Já estão escarnecendo a palavra do Senhor com tudo que nós estamos vivendo, irmãos. Tudo que nós estamos vivendo. Estão entendendo? Ontem estávamos brincando ali, a gente fala muita besteira, mas numa dessas besteiras, o Gessé que trabalha pelo escolar com o Vitor, ele falou algo para mim que mesmo no meio da besteira, a gente chama atenção. Porque ele falou que ele carrega crianças, os irmãos sabem, e crianças de 8 e 9 anos, né, Gessé? Eles já estão, menino beijando menino, menina beijando menina, já com 8, 9 anos, não é isso? Isso preocupa, irmãos. Isso preocupa muito. E não é pouco não, é muito. Entendeu? Porque lembra que eu falei para os irmãos, a igreja, ela é aberta, não é isso? Para todos. Eu gosto muito dessa frase do Hernandes, que ele fala assim, a igreja é aberta para todos, mas não aberta para tudo. Tem limite. Tem limite. Entendeu? Nós amamos, nós cuidamos, mas ela não é um liberou geral, porque nós seguimos a regra. E aí o que acontece? Me chamou a atenção, porque nesses últimos tempos vão se escarnecer, e olha o que aconteceu. Vai surgir muita coisa. Muita coisa. E aí continua, Samuca, por favor. Vamos lá. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Opa, peraí, ó. Olha que interessante, que audacioso. Eles dirão, cadê a promessa? Nós estamos no ano 2023. Cadê a promessa? O Macedão foi embora e Cristo não voltou. Mentira, voltou para ele sim. No individual. E aí continua, cadê a promessa? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Olha. Interessante, né, irmãos? Tudo continua normal. Então, quer dizer, o que Cristo está nos alertando, para alguns, não faz sentido até. Irmãos, eu acho muito interessante, porque, rapidamente, essa pandemia, ela colocou muitos cristãos no seu lugar. Muitos curandeiros no seu devido lugar. Porque uma pandemia mostrou que o ser humano não é mais do que pó. E que muitos pastores milagreiros, que falavam que ele tinha o poder da cura, não conseguiu curar nem o seu próprio rebanho.
Porque Deus mostra que Ele é Deus e que Ele ainda está no domínio de todas as coisas. E não estou falando isso, irmãos, menosprezando aquelas pessoas que partiram, porque teve pessoas da minha família também que partiu por causa disso. Mas Ele está mostrando que Ele é Deus e que ninguém pode mais que Ele. E que um simples vírus parou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então assim, o pessoal brinca, fala, não, Jesus vai voltar. Essa história eu estou ouvindo, ó, o pastor Fran pega isso desde quando ele se converteu. Mas será que ele não vai voltar, irmãos? Ou será que todas as coisas que está escrito na Bíblia estão acontecendo? Aí nós até nos emocionamos. Eu me emocionei muito a respeito da nossa irmãzinha Lorena, né? Que a Má testemunhou. Orando a Deus para que segurasse um pouquinho a vinda de Cristo, para que o pai e a mãe dela pudessem sentir aquilo que essa garota está sentindo. Essa jovenzinha, vamos assim dizer. Estão entendendo? Essa percepção, eu fiquei conversando isso com a Bruna lá em casa. Essa percepção dentro de uma criança é a preocupação, mas saber que ela já está dentro do barquinho. E que ela não quer ficar sozinha dentro do barquinho, ela quer que os pais também vão estar junto no barquinho. Vocês estão entendendo? É isso que é interessante, irmãos. E esse sentimento que para sobre nós. E Pedro, ele vai advertir, fala assim, meus irmãos, não fica brincando. Não fica brincando. Porque as coisas vão acontecer. Aí coloca assim embaixo, né? As previsões falsas sobre o futuro. Que aí começa, né? Nós sabemos de uma denominação aí que vive colocando data, né? Para a volta de Jesus. Sempre colocaram data, mas nunca acertaram nenhuma, né? E sempre vai prorrogando. E está escrito assim, ó. O homem sempre se preocupou com o fim dos tempos. Por isso, o grande número de falsos profetas e falsas previsões quanto ao futuro da humanidade. Irmãos, pode olhar que todo filme tem uma destruição. Ou é o mundo, ou acaba em gelo, ou em fogo, ou não sei o que. Podem olhar, irmãos. Até o da Marvel lá, Os Vingadores, que o Thanos vem e estoura todo o universo. E aí sempre tem quem? Um salvador. Sempre vai ter um salvador, que vai vir, vai redimir o seu povo e vai voltar e colocar a ordem no lugar, não é isso? Pode olhar em diversos filmes. Tem o enredo, vai ter o vilão, mas vai ter sempre aquele que, né, mata o vilão. O único filme da Disney que eu achei uma exceção foi o Megamente. Não sei se os irmãos já assistiram esse filme. Desenho, Megamente, o azulzinho. Ele é o único que era mal e depois acaba virando do bem. É muito interessante essa mudança de chave no filme. Eu ouvi falando, o Samuca fala, Rafa, você recomenda tanta coisa, meu irmão, que não dá nem tempo de assistir nenhuma, velho. Porque você vai falando, e a gente não consegue anotar. Então, fica mais uma dica, o Megamente, é muito legal o filme, desenho, muito bom. E aí ele fala o quê? Eles começam a chutar isso daí, ó. São inúmeras seitas e falsos profetas que já marcaram a data da segunda vinda de Jesus. E o fim das coisas, pois todos erraram. Falsos profetas, ó, certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993. E o início da grande tribulação. Considerando que o ano 2000 seria o... perdão, irmãos, vou com calma. Estou falando a respeito das pessoas que marcaram e não deram certo, tá? Ó, um profeta, que se diz profeta, ele marcou o arrebatamento para o ano de 1993. Eu acho que a igreja ainda está aqui, né? Creio eu. Aí o outro falou do ano 2000, lembra? 1000 passará, mas 2000 não passará. Lembra que tinha... Eu lembro que no ano 2000, irmãos, as pessoas vendiam casa, venderam terreno, voltou com a mulher, voltou com o marido, pensando que o mundo ia acabar, porque era a virada do milênio, lembra? E todo mundo falava isso, né? Não, Nostradamus, lembra do Nostradamus, famoso Nostradamus, falava, não, e agora vai acabar. Quem vendeu tudo, irmãos, me perdoa, mas acho que deve estar procurando prejuízo até hoje. Porque não voltou, irmãos. Não adianta marcar isso. Certo? Certo pastor marcou o arrebatamento, nós lemos, o ano 2000. Outro profeta, baseado em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo referências bíblicas e utilizando a contagem bíblica dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado, olha a data precisa, hein? Em 13 de novembro de 1986, às 17 horas, em Jerusalém. E marcou o fim do mundo para março de 1987. Mais um falso profeta foi
Desmoralizado. Estão entendendo, irmãos? Se você for procurar hoje na internet, existem vários pastores que vão alegar isso. Que marcou data, marcou dia, marcou hora. Mas não existe isso, irmãos. Não tem. O dia e nem a hora não tem. Jesus em carne falou, nem o Filho sabe. A não ser quem? O Pai. Estão entendendo? E aí, irmãos, que é interessante, porque assim, ó, pelo ser humano sempre querer descobrir o futuro, é óbvio que a escatologia, ela teve as derivações. E aqui, dentro dessas derivações, nós vamos estudar as mais conhecidas, lembra? Embora hoje já existam 5 nichos para entender a escatologia, 5. Mas nós vamos se atentar apenas em 3. Dessas 3, irmãos, é onde tem todo o debate da escatologia, todo o anseio, o não anseio, quem vai, quem não vai, quem fica, quem sobe, se vai, não vai. E eu vou falar aqui, vou ler todas, e depois a gente vai ler, se der, vai dar tempo em nome de Jesus, nós vamos ler o texto inteiro, tá? E aí nós vamos tirar as nossas conclusões, ok? Lembrando, irmãos, que a derivação dessas ideias, ela não é porque você vai ter uma visão que você não vai para o céu, não é isso, tá? São apenas visões diferentes. E no final de tudo, Cristo volta em todas elas, todas. Independente da visão, Cristo volta em todas elas. Só que é lógico, irmão, procuram aquelas que fazem mais lógica, mais sentido para o texto, entendeu? Aquela mais bíblica. E aí nós vamos caminhando, tá? A primeira dela, irmãos, é o pré-tribulacionismo. Todas essas 3 estão ligadas à visão escatológica do final do tempo, tá? Todas elas. Porque lembra que a discussão agora é o seguinte: quando vai ocorrer a vinda de Cristo? Quando será isso? Ok? Aí vai surgir o quê? Os ramos que a teologia vai dividir. E está escrito assim, ó, pré-tribulacionismo, tá? O que é isso, Rafael? Eu nunca entendi sobre isso, cara. Hoje nós vamos aprender sobre isso, tá bom? Embora não tenha o martelo batido em nenhuma delas, tá? Mas vamos associar, foi o que o Samuca falou, aquela que se compara mais à Bíblia. E nós vamos ler, igual o Fê falou na aula passada, todas elas, irmãos, têm referência bíblica, só que algumas dessas doutrinas têm apenas um versículo, tá? Isolado assim, né? Que pega de chave. Ok? Vamos lá. Essa vez, tá aqui ainda, coloquei grifado aqui para os irmãos, ó, é o pré-tribulacionismo, tá? Essa visão defende que a volta de Cristo se divide em 2 etapas. Ok? Já começa aí, com alguém perguntar para vocês, mas qual é o nicho da escatologia na teologia? Você fala, bom, o pré-tribulacionismo é aquele que acredita que a vinda de Cristo se divide em 2 partes, tá? Um irmão que eu creio que ele vai assistir depois, que acredita fielmente nisso daqui, é o nosso irmão Pedrinho, nosso irmão ali do Felipe. Esse aqui ele defende que eu e o Fê ali, a gente quase apanha com ele, mas é um cara que defende essa tese aqui de unha e dente, tá bom? Vamos lá. Ó, a visão defende que a volta de Cristo se divide em 2 etapas. Secretamente para buscar a igreja e em glória, sendo visível a todos após o período de grande tribulação. Ok? Vai ser um arrebatamento secreto para a igreja. E depois, no final, todos vão ver a tribulação. Os que ficarem, óbvio, todos vão ver aqui, ó, o período da grande tribulação. Ok, irmãos? Ficou claro? Mesmo? Então vamos lá. O pré-tribulacionismo está diretamente ligado ao quê? Ao dispensacionalismo clássico, tá? E ao método literal da interpretação do Apocalipse. Literal, irmãos. O que Apocalipse fala? Eles acreditam na literalidade do texto, tá? Entendeu? Por exemplo, assim, se existe um anjo com 20 olhos, é ali. Vai realmente aparecer um anjo com 20 olhos, 6 asas e tudo mais. Estão entendendo? É a literalidade do texto. Ok? Vamos lá. Embora nem todos que adotam o método, né, futurista do dispensacionalismo clássico, as pessoas que, mesmo acreditando na tribulação, eles se dividem entre eles mesmos. Eu não vou entrar aqui, irmão, porque é tipo um calabouço, tá? Eu trouxe o resumo do resumo, igual o Fê também pediu, porque um nicho puxa o outro. É tipo uma escadinha, sabe? Ele vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, até não ter fim. Ok?
Vamos lá. No pré-tribulacionismo, geralmente existe uma completa distinção entre a igreja e Israel. Uma coisa é a igreja, outra coisa é Israel. Irmãos, foi o que eu falei, eu estou trazendo as visões, tá? Não vai querer me bater e falar, não, não. É a visão de todos. Então, assim, ó, qual é a visão deles? Igreja, Israel. Uma tratativa com a igreja, outra tratativa com Israel. Ok? Certo? Então, glória a Deus, irmãos. Eu já estava ficando preocupado, porque eu só estou falando, ninguém está respondendo, eu estou ficando preocupado. Isso. O secreto, eu vou pegar nós vamos ler depois no texto, tá? Porque eles acreditam, assim, as visões vão ser diversas, tá? Eles acreditam o quê? Que o secreto primeiro é para a igreja. Cristo vem em secreto e arrebata a sua igreja. Não. Guarda, Você está entendendo? O secreto é... Isso, é assim, ó. Vamos supor assim, ó. Eu vou terminar de ler, a gente... Não, é bom. Por quê? Foi o que eu falei. Irmãos, aqui, nós não estamos falando qual é a doutrina certa e qual é errada, certo? A gente está vendo as... Porque assim, irmãos, nós somos o quê? Como é o nome da nossa sala? O que os bereanos fazem? Que pergunta o que quer ser justo. E analisa o quê? As escrituras, não é isso? Irmãos, existem vários nichos, tá? Simplesmente, eu repito rapidamente, eu parei a aula de Abraão justamente por causa desse versículo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações, não diz uma nação, existe todas as nações. Ok? Certo? E logo depois nós vemos Paulo sendo enfático, falando assim, porventura a lei é anterior à promessa? Lembra dessa palavra que a gente leu aqui? Paulo dá aquela facada, não dá porque ele fala assim, porventura a lei é anterior à promessa ou a promessa veio antes da lei? Lógico, irmãos, a promessa veio primeiro, porque a lei vem com Moisés, não é isso? Abraão foi a promessa, não foi? Não é isso? E aí lá em Hebreus, né, como a ministração do Hebreus 11, e mais um pouquinho vai falar assim, que Cristo é superior a todas as promessas. Todas, certo? Então, voltando aqui, esse secreto, milagres acontecem, irmãos. É a semente que a gente está lendo aqui, ó. É o pai pergunta, Juliane pergunta e o filho pergunta. O Gessé ainda é o mais, tá ali no WhatsApp, ó, no Instagram. Vem pra igreja pra ficar no Instagram ali, ó. Tá entendendo, ó? Eu tô brincando, é brincadeira. Eu tô brincando, é bereano, irmãos. Só que agora ele tá usando a tecnologia para ficar mais avançado, né? Tá entendendo? Então, assim, eles acreditam assim, que é em secreto para a igreja. E as pessoas que ficaram, falou, pô, pastor Fran tava certo. Rapaz, Jesus Cristo voltou e levou todo mundo, assim, os salvos. E agora nós ficamos. Certo? E aí ele fala o quê? Que agora, essa outra parte é com Israel. Porque está aqui, ó, eles fazem a distinção entre igreja e Israel, certo? Então quer dizer, aqueles que não acreditaram sendo gentios, acabou. Fio, aceita a marca que dói menos. Agora é Israel. É os meus remanescentes. Estão entendendo? É assim, a visão, mais ou menos a pegada é essa. Eu vou falar das três. Então, essa que é interessante, porque assim, ó, sempre depois de uma vem outra. Uma coisa eu estou explicando para vocês, outra coisa é o jeito que vocês estão raciocinando e o jeito que vocês vão passar para outras pessoas, ok? Dentro desse nicho, isso eu posso falar porque eu falei desde Abraão. Quando surgiu esse nicho, muitos pastores falaram assim, vocês têm chance também, porque vai ser os remanescentes. Só que existe uma divisão aí, porque uma coisa é remanescentes tratando de Israel com os judeus, outra coisa é aquela galera que ficou. Você está entendendo? Então, de um nicho, saiu outro nicho. Então, tem pastores hoje em dia que alegam e falam assim, não, realmente, se você não vir na primeira, você pode ir na segunda.
Saiu desse nicho. O nicho do pré é assim, ó, é Igreja Israel. Igreja Israel, ok? Dentro desses dois, saiu outra derivação, que é mais contemporânea. Que é o quê? Cara, é duas chances. Uma, você pode ir agora com a igreja. Caso você pecou ou algo assim, Deus é fiel para te perdoar e você pode ir de novo depois. Mas agora você vai pagar com a sua própria vida. Essa é a visão. E assim, eu falo isso para os irmãos porque minha irmã acredita fielmente nisso. Então ela fala assim, Rafa, você pode subir que depois eu tenho certeza que eu vou. Porque aconteceu, irmãos. Aquela escatologia de Cristo que nós estamos aprendendo não existe para eles. Porque paga para ver. Fala assim, não, realmente, ó, Jesus, José estava certo. A igreja subiu e eu fiquei. É verdade, agora eu acredito. Lógico, irmão. Lógico, você vai acreditar. A igreja não está mais aqui. Não tem como você falar que, pô, é mentira, velho. Estão entendendo? Então, dentro de um nicho, irmãos, sempre vai nascer outros nichos. Principalmente no dia de hoje, que é essa era contemporânea que nós estamos aprendendo, ok? Então, vai isso. E aí ele fala assim, ó. O pré-tribulacionista, irmãos, podem participar da aula, tá? Qualquer coisa fala assim, não, eu não acredito, não é isso. O Gessé está comparando com as versões também no Google, é bom, porque qualquer coisa fala, não, Rafa, mas aqui tá. Estão entendendo? Vamos lá. Ó, o pré-tribulacionismo. O que, irmã? Ah, está sem apostila? Não, ô Fê. Você também está sem? Você está sem, Vetinha? Ô Fê, imprime duas. Perdão, Marineuza, minha irmã. Desculpa, Fê. Eu sei que você está com seu caderninho de anotação. Me perdoa. Imprime duas para mim, Fê, por favor. Desculpa, tá, irmã? E pastor, me perdoa que eu. Se os irmãos não. Eu vou no automático, irmão. Se os irmãos não dão um toque aí também. Tá? Aí fica mais fácil, irmã Marineuza, para você acompanhar. Por isso, irmãos, que na aula passada eu falei para os irmãos, analisem os versículos bíblicos. Lembra que eu falei para vocês? Procurem analisar, procurem fazer anotações. Lembra que eu falei? Põe parênteses do lado, pega versículos associados para que nós possamos estudar aqui, ok? Então vamos lá. O pré-tribulacionista dizem que basicamente Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram. Veio para o que eram os seus não receberam, mas todos aqueles quanto receberam, deles o poder de ser chamado Filho de Deus. Ok? Vamos lá. Ó, vamos lá. Lembra, ó, eu vou... Pausa, vou voltar um pouquinho, tá? Qual foi o nome do autor que eu tinha falado na aula passada? Derby, não é isso? Você lembra o ano? 1823. 1923 foi quando ele surge a ideia, certo? Da dispensação, ok? Certo? É interessante, irmãos, eu gosto de aluno assim, o Samuca, ele... Tudo que a gente fala, os irmãos pesquisam, os irmãos aqui é porreta. Existe um... Eu não comprei ainda, tá, irmãos? Porque é muita... Existe um livro chamado assim, ó, o Dispensacionalismo antes de Derby. Ele não a editora, é uma editora, vamos dizer, boa. Mas o sistema do livro ainda não se sustenta, tá entendendo? Então, assim, para mim não confundir a cabeça dos irmãos, eu prefiro ficar onde já está comprovado. Teorias sempre vão surgir, tá? Mas por enquanto o que está comprovado é isso, até o momento, tá? Lembra? Derby vai chegar e vai lançar uma visão. Lembra? Tudo começou como? Ninguém da Idade Média descobriu aquilo que ele descobriu. Lembra? Nós lemos. Vocês lembram disso? Porque estava revelado somente para ele, não foi isso? Ele falou duas pessoas estavam revelado para os apóstolos, lembra? E para ele agora, não foi isso que nós lemos? Não é isso, Gilmarinha? Foi, não foi? O que acontece? Daí surge a ideia dessa tratativa. Estão entendendo? Dessa tratativa de, por exemplo, assim, querer... Vamos chegar lá, irmãos, calma, tá? De querer dividir as coisas. O problema não é a divisão, o problema é no momento que foi lançado isso. Lembra? Renascença, liberalismo. Os irmãos lembram disso que nós estudamos? Nós estávamos falando sobre isso. Aonde agora não é mais a Bíblia o centro da atenção. Eu repito, é quem é o centro da atenção? Eu. É segundo a minha visão, segundo a minha interpretação, do jeito que eu acho certo, é o jeito que a Bíblia tem que ser. Não é isso? Podem ler, irmãos, sobre o liberalismo. Por favor, eu faço assim, um pedido do professor. Então, esquece o Megamente e leem sobre o liberalismo. Leem sobre o liberalismo. Porque, lembra, o pessoal fala...
O pessoal fala que a Idade Média foi o período escolástico, né? O período mais obscuro da teologia. Porque não se produzia muita coisa, apenas Tomás de Aquino. Mas o período mais difícil, irmãos, da teologia foi após o liberalismo. Porque através do liberalismo é onde surgem todas as ideias. Estão entendendo? Antes do liberalismo, toda a ciência provinha de quem? De Deus. Não era isso? Toda a ciência provinha de Deus. Toda a arte provinha de Deus. Leonardo da Vinci, lembra? Moisés, Davi, o quadro que ele fazia no mármore ali. Tudo vinha de Deus. Depois do liberalismo, a ciência não provém de Deus, ela provém do intelecto humano. A ciência vem para... Olha que interessante, irmãos. Eu falo ciência porque antigamente a ciência ela caminhava com o cristianismo. Hoje a ciência luta para tentar provar que não existe um Deus. Mudou a chave, estão entendendo? Mudou o sistema de pensar. Irmão, vocês estão... então, ela nasce do cristianismo. Ela nasceu totalmente do cristianismo. Irmão, eu tô... Tá muito rápido, os irmãos... É o calor, os irmãos falam, Rafa, eu tô viajando, não tô entendendo nada, até agora tô em Nárnia. Irmãos, assim, a gente brinca, mas é um assunto que gera muita polêmica mesmo, tá? E eu não estou aqui entrando nas polêmicas, apenas estou falando as visões, estão entendendo? E isso é muito interessante para o formato do jeito que vocês vão evangelizar essas pessoas, porque as pessoas que temem um final, um Armagedon, elas não vão entender como é que vai ser a volta de Cristo, e vocês vão ter que explicar para elas. Vocês estão entendendo? E uma coisa é vocês explicarem de um jeito e de repente ela vai numa igreja contemporânea, podendo assim dizer, e o pastor fala assim, não, esses crentes raiz aí é tudo doido, filha. Vai ter duas vindas assim, fique em paz, Jesus vai voltar 2 vezes. Vocês estão entendendo, irmãos? É sutil os negócios. Pode falar, irmã. É assim mesmo, eu também fiquei muito tempo assim. Tá me dando nó, porque é assim... na aula anterior, que falamos sobre isso aqui, né? É a apostilinha. Isso, e assim, eu até um tempo atrás, o que eu falava? Assim, Jesus vai voltar e arrebatar os seus, certo? Certo. Aí, eu também acredito na segunda chance, que é igual você falou aí, que a pessoa que não negar Jesus, que aí vai vir um sinal da besta, que a pessoa, se ela não aceitar o sinal da besta, ela vai pagar com a própria vida, vai sentir perseguição, não vai ter direito nem à sua casa, porque eles vão invadir, toda aquela coisa toda. Vai ser realmente uma situação terrível, né? Claro. Mas aí outra coisa, se Jesus não vai voltar 2 vezes. Não, calma, irmão, nós estamos falando das visões, a gente vai chegar lá, calma. É assim, ó, o que eu estou falando? Eu estou no princípio da primeira, eu estou no princípio da primeira visão. Eu gostei desse meu Deus que a irmã falou. Porque lembra, por causa de um versículo de Gênesis. Lembra que eu falei? Irmãos, aqui, foi o que eu falei para vocês. Eu repito, eu sou repetitivo. A gente não brinca de ser crente, irmãos. Tem pessoas que fazem mestrado, já falei isso para os irmãos, o meu próprio professor e orientador de TCC, faz mestrado apenas em um capítulo de Coríntios. Estão entendendo como que não é uma coisa que você pode ler correndo? Assim, não. Estão entendendo? Porque assim, irmão, por causa de uma palavra de Gênesis 12, em ti serão benditas todas as nações da terra, uma palavra, surgiu um certo exclusivismo, não, é nós, somente nós, e acabou. Está entendendo? O Pai é nosso, se você tiver a oportunidade de conversar com um judeu, você vai ver. O Pai é nosso, a promessa foi feita para nós. Para nós, certo? Ok? Então, desse versículo derivou todas essas linhas de pensamento, associando com Cristo. Por que você vai falar assim, mas por que então, Rafa, é Israel e igreja? Lembra? Lá, fala que Abraão foi pai de nações. Não fala que ele... Lógico, depois nós vamos acompanhar a leitura, certo? E nós vamos falar que em ti será bendita, né, a nação. E aí... Paulo lá na frente vai falar, não é os descendentes, é o descendente, associando a Cristo,
Paulo vai falar isso, não é eu, não é você, é Paulo falando na Bíblia, ok? Então surge isso, irmã Gonçala. E aí nós estamos nessa primeira linha de pensamento. O que eu estou falando é o seguinte, irmã. É o jeito com que nós falamos. Porque se você perde esse sinal escatológico de que você vai ter outra chance, então para que eu vou lutar? Eu pago com a minha própria vida depois. Tá entendendo? Tipo assim, são perguntas que a gente pode elaborar. Então assim, já que eu tenho duas chances, então para que eu vou seguir aos cultos todo domingo? Vou procurar santificação? Sendo que Cristo vai voltar e eu posso subir de novo. Um exemplo, é perguntas, tá? Não estou falando que é a visão mais errada, mais correta, não é isso. São perguntas que você faz para uma pessoa. Pode falar, pastor. O pastor pegou o microfonezinho ali, Não, já tem curso Pode falar, pastor, meu querido. para as pessoas que se interessam, que não serve para nós, né? Porque eu tenho a certeza da minha salvação, Tá certo. creio que todos aqui têm, mas já estão dando curso como a pessoa pode sobreviver escondido nas matas, em diversos lugares, na época da tribulação. Irmão, boa, pastor. Esse curso aí eu perguntaria para esse professor. O que Deus fez ali no Egito? Ele não transformou a água em sangue? Ele não fez muita coisa? Quem impede que só quem vai produzir é o anticristo? É uma pergunta que eu faria para ele. Será que a fonte de água da sua casa secaria ou não? Porque se não secar, o ser humano vive com água, então não precisaria da marca. Se tem o poço, para mim, tem água. Se tem água, eu posso plantar. Se planta, germina, nasce semente, né? Frutos. Então eu posso comer. Ou será que ele vai ter o domínio, como Paulo fala, que todo domínio vai ser dado a ele? Que ele vai se assentar no trono de Deus, almejando ser igual a Deus? Ou por acaso ele se fantasia em anjo de luz e enganaria muitos? São perguntas, né, pastor? Então, nós vamos chegar no texto, irmãos. Depois lembra? Eu estou falando as visões, nós vamos ver os versículos, depois nós vamos ver o texto a qual Cristo vai falar. Certo? Lembra? Esse sermão escatológico ele está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Ok? Paulo fala um pouco sobre isso também, mas Paulo deriva mais para o lado sentimental de Cristo. Ok? Então nós vamos continuar. Obrigado, pastor. Então assim, irmãos, é fácil eu pagar um curso de selva, um exemplo, vamos pôr assim, né? Um curso de selva, para que se Cristo não voltar, eu possa ir para a selva e ter esse curso aí e sobreviver tranquilamente, nesses três anos e meio, né? De tormento. Vocês estão entendendo como é que debaixo de um nicho nasce outro nicho? Foi o que Pedro falou, nós lemos aqui em 2 Pedro. E aí surge também o oportunismo. Porque, muito bom, né, pastor? Era bom a gente começar a vender esse curso aí também, né? Vamos comprar um sítio. A gente começa a vender esse curso, como sobreviver após a volta. Ó, tá até o logo já. Se você ficou, não se preocupe. Nós ensinamos a sobreviver. Olha aí, ó. Já dá pra... Irmãos, estou brincando, tá? Eu estou falando assim, justamente por causa... Lógico, aqui eu estou sendo sarcástico. Para a gente entender o grau de conhecimento do ser humano. Da onde cada vez mais o ser humano está dando menos objetivo para a volta de Cristo e acreditar numa outra etapa. Tá entendendo? É isso. Mas vamos lá. Tá escrito assim, ó. E os judeus o rejeitaram. Estou na folhinha aí com os irmãos. E então ele suspendeu temporariamente seus planos para Israel, certo? E é aqui que aparece a igreja, como uma espécie de parêntese da história. O que acontece? Ele faz assim, irmãos, ó. A visão é o quê? Cristo vem para a igreja, arrebata a igreja, tá? Leva a igreja. Isso aí na palavra que, quando está servindo esse texto, em grego significa harpazo, é a palavra grega. Harpazo significa ser tirado com força. Puxou, abduzido, né, que a gente brinca, tirou, entendeu? E aí o que acontece? A partir deste momento, Deus tem uma tratativa com Israel. Dá um parênteses na história. Depois da grande tribulação, a igreja vem com Cristo e trata com Israel. Estão conseguindo entender? Basicamente isso. Certo? Ok? Vamos lá. É interessante, irmãos. Que será num período onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios que ficaram na terra, entre o que a irmã Gonçalo acabou de falar. E também um momento específico no tratamento de Deus com Israel. Certo? Ok?
Irmãos, estão conseguindo associar as coisas ou não? Tá caminhando ou não? Não? Tá, irmã Gonçala, isso aqui entra diretamente com o que a irmã falou, tá? Aqueles que ficaram, porque os 3 anos e meio que o pré-tribulacionismo fala, é a ira de Deus sobre a terra. Tá entendendo? É a ira de Deus sobre a terra. E aí essa ira vai ser sobre o povo que ficou, que é entre o que a irmã falou. Tá entendendo? E também não só com essa, porque com a tratativa de Israel. Estão conseguindo compreender? Israel, aí Deus faz essa tratativa com o povo de Israel junto com esse povo que ficou. Ok? Certo? Vamos lá. Agora vai ficar os textos, que vai ficar mais fácil para a gente conseguir compreender. Ó, no pré-tribulacionismo, como existe essa distinção entre povos, 2 povos, a igreja, e não tem nada a ver com o tratado de Deus a respeito de Israel, então ela não poderá estar na terra neste momento. Lembra as bodas do Cordeiro? Vamos estar lá, ceando as bodas do Cordeiro. O mundo aqui está pegando fogo, a igreja lá, festejando, participando das bodas, certo? Então, este momento aqui já não tem nada a ver com a igreja, tá bom? Tudo bem, irmão Gonçalo? Está conseguindo? É fácil entender assim, irmãos. Eu tento resumir, a gente vai ler. 2 tratativas. Jesus vem, arrebata a igreja em secreto. Para nós, né? Ó, vigiar e orar para não saber o dia nem a hora. Secreto, ok? Ficou, nossa, cadê a Marília? Cadê os pastores? Cadê todo mundo? Foram embora. O anticristo vai agora. E agora ele se torna o anticristo verdadeiro, porque ele mostra para onde ele veio, que é o filho da ira. Ele vem com aquela fúria, vamos dizer, certo? Ele vem com aquela fúria, ok? Se manifesta e fala assim, ó, agora é o seguinte, o chicote vai estralar. Acabou. Todos vocês, se não quiserem comer, beber e tudo mais, se não tiver a marca da besta, acabou. Só que do mesmo jeito que ele vai fazer isso com este povo, vai ser a tratativa com Israel. Tudo bem? Com Israel, irmão. É isso que eu estou falando. O pré-tribulacionismo, ele faz sempre essa divisão entre igreja e Israel. Uma coisa é a igreja, outra coisa é Israel. Estão conseguindo compreender? Repito de novo, irmãos, porque eu sei que por causa dessa distinção, por quê? Porque eles acreditam na literalidade e não naquela promessa que foi feita de Abraão, falando em ti serão benditas todas as nações da terra. Não é uma nação, é todas as nações. Então, eu estou falando tanto que os irmãos já vão até gravar isso aí, igual Gênesis 3,15. Isso é bom. Vamos lá, irmão. Ó, esse período de grande tribulação durará 7 anos, considerando uma abordagem das 70 semanas de Daniel. Daniel 9, capítulo 9. E um esquema de leitura do livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 13, que no caso seria propriamente a 70ª semana. Ok? Lá em Daniel, irmãos, Daniel 9, vai falar dessas 70 semanas, tá? A qual o pré-tribulacionismo usa esse exemplo. Mas o próprio Cristo, nós vamos ver no sermão escatológico, ele vai mencionar Daniel também. Tá bom? Então ele vai usar isso. Nós vamos ler depois os versículos, para ficar mais calmo. Certo? E principalmente o capítulo 13 de Apocalipse. Lembra que eu falei? O pré-tribulacionismo, ele acredita na literalidade do texto. Os irmãos lembram o que é a literalidade do texto, né? O que está falado aqui é isso e pronto. Estão entendendo? Ok? Então é isso. Os textos mais utilizados para defender o arrebatamento do pré-tribulacionismo são Romanos 8:1. Certo? Alguém quer ler aí? Eu vou dividindo, tá? Um é Romanos 8:1. O outro é 1 Coríntios 15:51. Aí quem achar também, por favor. O outro é 1 Tessalonicenses 1:10, 4:17, 5:9. Quer que eu repita, irmãos? É que está na folhinha aí, né? É só pegar aí na folhinha que aí fica mais fácil de um achar um, o outro. E Apocalipse 3:10. Pastor, você quer ler Apocalipse 3:10? Por favor. 3:10, isso. Irmãos, quem achou Romanos 8:1? Por favor, pode falar, pastor.
Eu vou ler na tradução linguagem de hoje, tá? 8:1 de Romanos. Agora já não existe nenhuma condenação, é isso? Isso. Para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então quer dizer, a igreja não passa pela grande tribulação, porque ela o quê? Lê de novo, pastor, o começo do versículo. Agora já não existe nenhuma condenação. Ei, pera, pausa, pastor. Desculpa, a gente... Ó, agora já não existe nenhuma condenação. Logo, a igreja não pode passar pela grande tribulação. Porque é a ira de quem? De Deus. Nós acabamos de ler, não foi isso? Então, assim, se não existe nenhuma condenação, logo, a igreja não passa por esse período. Porque se não existe condenação para nós, a igreja não pode experimentar a ira de Deus. Estão conseguindo compreender? Irmãos, eu estou dando as visões. Os irmãos que, por favor, Rafa, tá entendendo? Porque, pode falar, termina de novo, pastor, o versículo. Eu vou ler cinco versículos desse mesmo. Boa, Perfeito? por favor, pastor. Na tradução brasileira. Agora, pois, nada de condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí é legal, pastor, porque o pastor sempre ensinou que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora vamos Manda, na Almeida Revista e Corrigida. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Perfeito, pastor. Agora vamos para a revista e atualizada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, calma que esse é só o primeiro versículo. É Tem só os um outros. versículo. Calma. Eu estou vendo em algumas versões, Calma, tá? Ó, agora quem foi que leu, achou 1 Coríntios 15, 51? Pode falar, irmã Gonçala, por favor. Calma, minha querida. Calma, minha querida. Ô, Baianinha. Calma, Baianinha. Calma. Vai, pode falar, irmã. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Opa, olha quanto interessante outro versículo. Mas, na verdade, nem todos dormiremos, mas logo seremos o quê? Transformados. Estão conseguindo compreender alguma coisa? Tenta, irmãos, pegar esses versículos e fazer associação entre igreja e Israel, vai ficar mais fácil. Estão entendendo? Por exemplo, assim, tudo que está falando dessa parte é referente à noiva de Cristo. Estão entendendo? Logo, todos nós vamos... Perdão, irmã, eu estou com outro versículo na cabeça. Nem todos seremos arrebatados, né? Mas todos seremos o quê? Transformados. Pode falar, pastor. Pode, pastor, fica à vontade. Esse mesmo versículo na versão na tradução da linguagem de hoje, tá? Diz assim: escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Pergunto eu para os irmãos. Eu sou um estudante, tá? Curioso. Eu chegaria para os irmãos e falaria assim: esse versículo está se referindo à igreja ou a Israel? Ou os dois? Ou um? Para quem? Agora todos ali está se referindo à noiva de Cristo ou a Israel também? Se eu fosse um estudioso, irmão, se perguntaria isso para os irmãos. O pastor já fala que é os salvos. Com relação a Israel, Pode falar, pastor. Vamos fazer o seguinte, ó. nessa condição aí, vamos analisar o seguinte. Porque quando é que Israel vai reconhecer que o anticristo não é Cristo? Aí Porque hoje, para os judeus hoje, Jesus não veio. Mas e para os judeus Eles do estão passado, aguardando, pastor? eles estão aguardando a vinda Então, de Jesus. mas, por exemplo, e para os judeus do passado? Tanto é, não. É interessante isso. Tanto é que eles vão ter o anticristo como Jesus nos 3 primeiros anos e meio. Por quê?
Porque eles vão crer que esse anticristo vai colocar Israel num lugar de privilégio, vai construir o templo, vai voltar às cerimônias como era no passado, certo. Até que eles vão chegar uma hora que eles não vão reconhecer. Falar, não, nós somos enganados. Perfeito? Entendi. Irmãos, é isso que eu estou tentando. Rejeitaram a verdade, agora vão ser enganados. Irmãos, nós estamos aqui, obrigado, pastor, Deus abençoe, é isso, nós estamos aqui seguindo as visões, tá, irmãos? Visões, certo? Ok? É interessante isso, porque foi o que eu falei, eu, como professor, eu não posso tomar partido, né? Porque, lógico, nós estamos aqui para assinar o leque. Só que, por exemplo, eu, Rafael, eu perguntaria também para o pastor a respeito do seguinte, por que Abraão, Deus falou que ele seria pai das nações, e não de uma nação? Quando é que o Senhor Deus fala com Abraão a isso? Referente ao quê? Gênesis O que 12. havia acontecido para que Deus falasse isso para Abraão? Então, porque Abraão, é isso que eu vou falar, a divisão acontece nisso. Quando fala nações, não está Israel é uma nação, concorda? É uma nação ou não? É ou não é? Sim, perfeito. Agora sim, depois de 1948. Então, mas então por que ali ele usa a palavra plural, nações e não nação? Sim, ali era uma profecia acerca de Cristo, e os judeus Então, não entenderam isso. isso. Não, vamos chegar lá, calma aí. Vamos chegar lá. Ó, pastor, a hora já voou. Vamos fazer o seguinte, ó, pera aí. Nós vamos ver os outros versículos. A gente fica hoje, eu sabia disso, a gente fica hoje só nessa parte do pré. E aí foi o que eu falei para os irmãos, eu reitero, tá? Os irmãos procurem versículos. O pastor ali tem um almanaque de Bíblia maravilhosa que tem todas as versões. A gente vai associando, ok? Vamos lá, rapidinho, ó. Quem achou 1 Tessalonicenses 1:10? Pode ir, Samuca. Te amo, versículo 8. Brincadeira. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar do céu seu filho... 1:10, né? É isso mesmo. E esperar do céu seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Opa! Ó, nenhuma condenação há. Aí depois já fala sobre nos livra do que? Da ira. Não é isso? Então, coitado, se 3 anos e meio é referente à ira de Deus, então, pelo que o Samuel falou, a igreja está isenta, certo? Porque ele nos livrará do que? Da ira de Deus, certo? É isso tão legal, meu, que todo mundo fala, não, realmente, essa aqui a visão é certa. Daqui a pouco nós vamos ler outra, fala, não, essa aqui vai... Não, é essa. Não, é as 3. É isso que eu estou tentando aguçar nos irmãos, entendeu? Pera aí, isso nós estamos no primeiro nicho. Pode falar, pastor. Irmão, a hora já foi, velho. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 10, na linguagem de hoje. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Beleza. Verdade. Mas aí em nenhum momento do versículo também está falando tipo em 2 vindas, né? Tá ou não? Não, né? Então tá, vamos continuar, irmãos. Espera aí. Agora, por favor, quem achou 1 Tessalonicenses 4, 17 e o outro 5 e 9, capítulo 5, versículo 9. Aí o pastor vai fechar com Apocalipse 3:10. 1 Tessalonicenses? Irmão, 1 Tessalonicenses 4, 17. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Certo. Então nós, olha aqui, volta aí, irmão, Samuca, por favor. Depois nós, Olha que interessante. Então depois nós, os que ficarmos vivos, beleza, não passamos pela morte. seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Isso. E a entrar com o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Olha lá. Interessante, né? Irmão, confirma só se tem eles em outra versão aí. Ou é ele? Na minha versão diz Ele assim: ou eles? então nós, é quase como que foi lido agora,
os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles. Certo. Tá Agora eles. Junto com eles. Lá vai eu de novo aqui perguntar. Para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Pergunto eu aos irmãos, quem é esse eles? Vamos um pouquinho antes, então. O versículo 16 diz assim, olha. O versículo 16, tá? Desse mesmo capítulo. Ô, pastor, vai lá, é isso mesmo, irmãos. Porque haverá o grito de comando, Certo. e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Boa, é isso, irmãos. Eu gosto assim, parabéns, irmão. É isso mesmo, irmãos. É eles quem? Cara, eles os que dormem. Estão entendendo? É, os que dormiram já estão indo primeiro e nós vamos na rabeta, né? Que a gente brincava assim, nem sei se existe mais isso, né? Vai atrás, certo? Agora vamos lá, 5:9, quem achou? É logo aí do lado. Isso, é isso mesmo, pá. É isso aí. Os que dormem já estão indo e nós vamos também. Pode falar aí, o 5:9. Não sei. Eu pensei que era o Samuca. 5:9. Então vamos lá. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, Certo. mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Irmãos, reparem bem uma coisa, tá? Sempre, isso eu queria perguntar para os irmãos, não, eu queria ver se os irmãos, embora os versículos também os irmãos não fizeram, mas tentem estudar na palavra o que significa essa ira de Deus, tá? É muito interessante esse estudo, irmãos, com calma. A gente tem aí 6 dias para... O que significa essa ira de Deus? Está muito associado, irmãos, com o Apocalipse. Já vou deixar tá? Muito associado com o Apocalipse. Tá bom? E aí a gente começa a... Meu Deus, a hora já foi. Pastor, fecha aí com Apocalipse 3:10, por favor. Rapaz, meu. É o Jô. O Jô veio, a hora voou, meu. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar o que habita na terra. Eita. Os que habitam na terra. Olha que interessante esse versículo, hein, irmão. Por favor, pastor, repete, por favor. Como guardaste a palavra da minha Pera aí, paciência. Para aí, dá uma pausa aí, ó, rapidinho. Deus está dando uma dica. Jesus está dando uma dica. Como guardastes o quê? Guardaste a palavra. Então peraí, pastor. Peraí. Vamos se dizer dessa segunda chance. Mas peraí. Jesus aqui, através de João, está falando o quê? Ó, tem um parênteses aí. Somente quem o quê? Guardar o quê? Palavra. A minha palavra. Pode falar, pastor. Vamos ler de novo aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, Certo. também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Perfeito, pastor. Pode falar, pastor. Eu vou ler o mesmo versículo na versão de hoje, na linguagem de hoje. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Irmãos, vou fazer outra... Eu sou leigo, tá? É tipo assim, eu vou fazer outra pergunta. Isso aí, ele está se referindo fora da tribulação ou dentro da tribulação? Isso é na tribulação. Então é na tribulação. Agora vamos terminar, tá? Eu vou fechar porque a hora já foi e a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Vamos lá, ó. Tá escrito assim, ó. 3, certo? Outro argumento mais usado é que após o capítulo 3, tá? A palavra igreja
não é mais encontrada no livro de Apocalipse. Ok? Ó, irmãos. Aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Está escrito assim, ó. Pode ler? Vamos lá, está escrito assim, ó. Outro argumento mais usado é que após o capítulo 3 de Apocalipse, a palavra igreja não é mais encontrada, tá? Até aparecer novamente no livro, no final do livro. Dentro dessa linha de interpretação, durante o período da grande tribulação, a igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro. Ok? Arremata o pré-tribulacionismo. Tá bom? Essa é a primeira parte. Ok, irmãos? Ô, amado, eu Pode falar, talvez eu cometi um equívoco, que aqui me parece que ainda não é a tribulação. Tá. A tribulação, a leitura vem depois, né? Quando começam os selos, os ais, tá? Vem Então, depois. Então ainda não é a tribulação. não é. Então tá. Então, Direitinho aqui, mas não é não. isso que é bom, irmãos. Isso, irmão, na teologia significa exegese. É você pegar o texto, ler ele no original e fazer a aplicação nele com texto e contexto. O que está acontecendo ali, tá entendendo? E aí depois de você fazer a exegese, você vai fazer a hermenêutica. O que é hermenêutica? É pegar esse texto e associar com outros textos da Bíblia que falam as mesmas coisas. Lembra que eu falei para os irmãos? O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Lembra? Nós diversas vezes lemos Pedro estudando Gênesis, Paulo estudando Gênesis, não foi isso? Lembra que eu falei, eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham só a Torá, né? Só Oh, meu Deus, eu esqueci. O Talmud, a Torá e o Talmud, né? A Torá é as leis e o Talmud é com as regras. Só tinham isso. E eles tinham que decorar isso, ok? Então, assim, é interpretar uma Bíblia com outro irmão nosso à luz da Escritura, ok? Então, assim, o texto ficou confuso. Será que é tribulação? Não é tribulação? Porque pelo que o pastor leu, dá a entender que é na tribulação. Pelo que o pastor leu, certo, pastor? Vai livrar na. Não é antes, é na, ok? A pimentinha. A pimentinha. Calma, irmã, você está muito afoita. Nós vamos falar as outras visões ainda, calma. Ó, irmãos, é assim, ó. A Gilmarinha falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, ó. Qual seria o intuito do anticristo perseguir, sendo que a igreja não está mais aqui? Lembra que eu falei? Igreja, Israel. Pro pré-tribulacionismo, o anticristo vai se revoltar contra Israel. Tá entendendo? Não é contra a igreja, é contra Israel. Tudo bem? Tudo bem, tia? Deu para compreender? É simples. A gente só pegou os versículos, tá? Mas eu só repito para acabar a aula, que o horário já foi. É assim, ó. Pera aí, irmãos, por favor. Aí depois vocês fazem o debate de vocês aí. É que a gente tem que ver as outras visões depois ainda, para ficar mais fácil. É assim, não vamos tirar conclusões precipitadas, porque tem mais duas visões para a gente estudar. Então você vai conseguir associar com outra e outra e outra. Você está entendendo? É muito da hora. Me ajuda. Qual? Não, é que aqui, qual é o intuito de ele pôr à prova os que habitam na terra e os que não perseveraram, se não vai haver uma segunda vinda? Tipo, né? Eu entendi a sua palavra. Eu entendi. Porque os outros versículos que foram lidos, para mim, tipo, não quer dizer assim, não quer dizer nada em relação à segunda vinda. Para mim, nenhuma condenação não sei o quê. Mas esse aqui é porque, ó, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Qual é o intuito de pôr à prova ou de causar um alvoroço, assim, que vai ser, não se vai não, aqui, né? não vai resolver mais nada? Aqui? Boa pergunta. Aí, irmãos. Já tem, ó. Tem duas coisas para os irmãos. Não é verdade? Tipo, se não vai ter outra chance, para que eu vou? Vendo? Irmãos, é isso que eu estou falando. Para que as pessoas... Qual é você está entendendo? Qual é a importância, irmãos, da escola? Por isso que eu falo, isso aqui, irmãos, é um culto como qualquer outro culto. A única diferença da escola dominical é que aqui a gente consegue expor as nossas ideias. Vocês estão entendendo?
Então, assim, na escola bíblica, irmãos, olha que interessante, mais um versículo que dá dúbio, tecnicamente, estou falando da nossa sala, dá dúbio entendimento, tá? Pode ser na tribulação, como pode ser não na tribulação. Vocês estão vendo como é que as pessoas que estudam a palavra, elas não brincam de estudar a palavra? Elas estão ali, e detalhe, irmãos, não estou falando só de cristãos, porque nós lemos o texto de João, na carta que João corrige a igreja de Éfeso, que ele fala assim, ó, fiquem ligeiros, eles saíram do meio de nós, mas nunca pertenceram a nós. Se eles saíram do meio de nós, eles tinham conhecimento, ou não tinham? Então assim, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, por isso que eu estou falando, irmãos, nossa escola chama-se bereanos, os bereanos analisam, eles vão atrás, eles cavucam, eles tentam de uma forma ou outra, porque não importa se era Paulo que estava falando, eles mesmos falam, não, o que é Paulo? Não importa que é Paulo é Jesus Cristo? Não é, então nós vamos estudar as cartas dele, deixa eu ver primeiro. Aí olharam, não, verdadeiramente, agora a gente pode receber. Do contrário, esquece. É isso, irmãos. Ó, estamos numa linha escatológica, do pré. Em uma linha, perdão. Nós vamos ver o misto desses dois, que é a próxima. E nós vamos ver depois o pós, que é outra visão. Tá entendendo? Então assim, amém, irmãos, amém. Irmãos, o que eu estou falando? O que eu acho interessante de tudo isso? Assim, mas por que tudo isso? Justamente, irmãos, para a gente dialogar com pessoas que pensam diferente da gente. Estão entendendo? Rapidinho, eu te dou a palavra, Samuca. O importante de tudo isso, irmãos, não é em si o debate. O legal é que o que Cristo volta em todas as etapas. Então isso não é salvífico. Não é porque eu acredito de um jeito que eu não vou para o céu. Não é salvífico, irmãos. O que eu estou falando é porque vocês vão abordar pessoas na rua que estudam demais isso. Demais. Vocês estão entendendo? E vão perguntar o que Pedro fala, razões para você falar da sua fé. E detalhe, vão ser pessoas que às vezes nem acreditam, mas querem perguntar para te pegar. E não estou falando que isso é impossível, irmãos, porque isso acontece. Posso dar um exemplo? Nada contra. Ontem o patrão do o patrão, não, o patrão dele é o Lula, né? O chefe dele estava aqui, não estava? Concordam ou não concordam? O cara, para estar no cargo que ele está, creio que é um grande intelectual, não é não? Vamos supor que ele ama a Bíblia, só que ele não acredita em Deus. E se ele começasse a indagar várias perguntas para o Jô, principalmente do final dos tempos? Não, é isso que eu estou falando. Mas é você ter convicção naquilo que você fala. Tá entendendo? É você ser convicto naquilo que você fala. Boa, Mar. Isso. Pode falar agora, Samuca. É porque assim, o que está muito confuso é porque a gente não tem toda a visão das três. Então assim, tá pegando então tá gerando muito conflito na mente, porque não sei o que é o outro, não sei o que o outro diz, mas eu tô perdido. Então acho que assim, depois que depois que todo mundo a gente tiver passado pelos três, vai gerar mais conflito ainda. É isso. Não, é isso que eu estou falando, irmãos. Assim, ó. Por que graças a Deus, irmãos, Deus nos dá sabedoria e a gente entrega essas folhinhas para vocês? Não é para... Desculpa, irmãos. A gente não pode pedir desculpa para ser sincero, né? Mas assim, é para chegar em casa e estudar. Não é para chegar em casa, colocar na cômoda e pegar no próximo domingo. Estão entendendo? É isso que eu estou falando. Porque assim, irmãos, vocês acompanhando as três visões... No domingo que vem, a gente já não precisa, vai passando assim. E aí depois a gente forma a roda viva, porque é isso que eu falo. Porque que acontece? Eu não posso, irmãos, falar apenas de uma visão. Porque isso é infiel até o próprio texto. Você tem que falar. E lembra que eu falei, hoje não é mais 3 visões, são 5 visões. E daqui a pouco vai aumentar mais. Justamente para o povo não querer sofrer. Essa é a verdade. Aliás, não sofrer não. Não querer ficar se martirizando que Cristo vai voltar. Então vão criando casos para ficar a vinda de Cristo. Mas espera aí, nós lemos Pedro, não lemos? 2 Pedro 3,
Olha o que aconteceu ali. Pedro já falou, gente, presta atenção. Porque eles estão falando, meu, há quanto tempo, cara? Mas espera aí, irmãos. Espera aí. Existe algo que Deus prometeu e não foi cumprido? Referente à palavra de Deus. Pode falar, pastor, para finalizar. Meu irmão, gente, o importante aqui, que nem hoje, nesta aula, é que nós entendamos bem o que é o pré. Isso. Conhecermos bem, definirmos, olha, o pré é isso daqui. Quando nós formos para uma outra, nós aprendermos bem o que o outro pensamento entende, até nós chegarmos no pós. Isso. Entendemos bem cada linha de pensamento, aí sim fica fácil de você falar, não, eu entendo que seja para mim é melhor o pós, eu sou pós. Ah, não, para mim eu sou pré. Porque como o irmão Rafael falou, isso não vai envolver a salvação. É apenas um conhecimento. Se Jesus vier antes do pós, melhor. Glória a Deus. Mas se ele achar que nós temos que passar por tudo, então, e ser no pós, glória a Deus. Vamos ficar firme. É isso. Então a intenção é exatamente essa que um professor está propondo. Nós entendermos bem o que é o pré, entendermos bem o que é o meso e entendermos bem o que é o pós. É isso. Obrigado, pastor. Deus abençoe. A voz da experiência, né? A gente vai aprendendo com os mais velhos, né? Com os mestres, e assim nós vamos ficando melhor. Isso, irmãos. É porque assim, gera esse sentimento, entendeu? Então assim, irmãos, eu agradeço a oportunidade, a hora já foi. Por favor, irmãos, pastor, depois fazer uma oração, agradecimento, né? O Jô que veio aqui. Eu creio que em nome de Jesus, domingo que vem ele estará aqui. Eu creio, porque é uma aula contínua, né? Então não pode faltar, certo? E aí, o que eu vou fazer? Foi a irmã Gonçala. Você vai. O Samuca vai. Domingo que vem você traz sobre a sabedoria? Tá. Aí domingo que vem é o irmão Samuca, tá? Os pastores vão ser os últimos, tá? Porque os últimos serão os primeiros, né? Então, os pastores vão ser os últimos. Irmãos, eu agradeço essa rica oportunidade. Foi o que eu falei. É simplesmente para demonstrar que através de um versículo existiram várias ramificações de muitas coisas, tá? Então, assim, estudem, ok? Foram duas coisas que nós falamos, não foi? Para ficar em casa. A primeira era o quê? Pesquisar sobre o quê? Aí, ó, tá vendo? Sobre a ira de Deus. Aí, ó, já deixou a dica também, hein? Romanos, hein? Aí, ó. Deixa o microfone aqui. O livro de Romanos, que Paulo vai falar bastante sobre a ira de Deus. Aí, perfeito. Maravilha. Já deixou a dica, hein, Samuca? Deixou a dica. E o outro era o versículo de Apocalipse 3:10. Não é isso? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.